A natureza do casamento, ela é a indissolubilidade. E mesmo nesses casos em que o sacramento válido permita a separação de corpos, ela não anula o matrimônio. A separação de corpos faz com que cada um vá para o seu lugar, mas o vínculo matrimonial, desde que tenha sido válido, ele não é extinto pela separação de corpos. O que é que eu quero dizer com tudo isso? Que não tem como você pensar em casamento pensando na possibilidade de acabar o casamento. E aqui nós temos o primeiro problema para entender-se qualquer dúvida com relação a procedimentos dentro da dinâmica conjugal, que é o seguinte: as nossas gerações, né, das pessoas um pouco mais, 15, 20 anos mais velhas do que eu, para frente, quer dizer, até um pouquinho mais, assim, acho que o pessoal da década de 60 para cá, a ideia de casamento é a ideia seguinte: se der errado, separa. Se acontecer alguma coisa no caminho, separa. Eu vou casar, mas se não der certo, separa. Eu vou fazer essa experiência aqui, mas qualquer coisa também, separa. Ou seja, as pessoas entram dentro do casamento com uma mentalidade de namoro, com uma mentalidade de noivado, quando muito, se tanto com a mentalidade de noivado. Isso causa um problema estrutural na dinâmica do casal. Por quê? Um casamento de verdade ele só funciona quando a possibilidade de pular do barco não está na mesa. Por quê, minha gente? Olha só. Tem coisas dentro da dinâmica conjugal que só são suportáveis porque a indissolubilidade é o prato do dia. Se a indissolubilidade não for o prato do dia, se você não tiver na cabeça que aquela situação precisa ser conduzida, aquela situação precisa ser manejada porque o casamento não vai acabar, porque aquela situação não vai passar, então você não consegue lidar com ela. Isso significa dizer que se você tiver na cabeça que o casamento é como um namoro, que se não der certo separa, então existem grandes chances desse seu pensamento gerar um conjunto de comportamentos que vão fazer com que realmente o casamento acabe. Certo? Por quê? Perceba, você está lá e você está unido indissoluvelmente à pessoa. Quando isso acontece, vocês começam a conviver de muito perto. Quando alguém casa, ela começa a conviver de muito perto com o outro. E o problema de conviver de muito perto com o outro é o seguinte: vai ser impossível a você não ser tocada pelos defeitos do outro. E vai ser impossível ao outro não ser tocado pelos seus defeitos. Quanto mais próximos nós estamos de alguém, mais nós temos capacidade de fazer o bem a essa pessoa e mais nós temos capacidade de causar o mal a essa pessoa. Chesterton dizia, né, que quando no Evangelho nos é mandado amar o próximo e o inimigo, a razão é porque muitas vezes o inimigo é o próximo. Quer dizer, a pessoa que está mais próxima, ela tem condição de ser o inimigo mais mortal que você pode ter, pela razão de que ela pode lhe atingir com muita facilidade. Então, no exato momento em que você se une para ser uma alma só e habitar debaixo do mesmo teto, você vai ficar completamente vulnerável e exposto a tudo aquilo que aquela pessoa é. E todos nós somos miseráveis e todos nós carregamos vícios e carregamos virtudes também. Então você vai estar exposto e vulnerável a todo o conjunto de vícios e virtudes daquela pessoa que você escolheu, certo? Isso significa dizer que é impossível atravessar um relacionamento conjugal sem causar mal ao outro e sem que o outro lhe cause algum mal. Não é porque vocês se odeiam, não é porque vocês se detestam, é porque vocês estão muito próximos. Veja, há níveis de proximidade fora do casamento que já demonstram isso. É possível você ter uma relação de anos, de pai e filho, de mãe e filho. É possível você ter uma relação entre pais e filhos durante anos, em que um não machuque o outro? Não dá. É possível você ter uma relação entre irmãos durante anos em que um não machuque o outro? Também não dá. Por qual razão, meu Deus do céu? Porque está todo mundo muito próximo. Está todo mundo muito junto.
Estão todos ali se tocando, estão todos ali se encostando, quer dizer, todas as misérias de um estão encostando na miséria do outro, as virtudes de um escoram as misérias, a virtude do outro escora a sua própria, e assim sai, entendeu? Então todo mundo está agindo assim porque todo mundo está muito próximo. Ora, se nós estamos próximos assim, dentro de um ambiente familiar de pais e irmãos, muito mais próximos estaremos dentro de um ambiente familiar de marido e mulher. Entendeu? Simples assim. Simples assim. Então, perceba. Primeira coisa. Vocês estão muito próximos e vão se machucar. E aqui nós vamos para um outro ponto, que é o seguinte. Existem certos defeitos que não serão consertados com saliva. Existem certos defeitos que só serão consertados com sangue. O que é que eu quero dizer com isso? Que há certos defeitos seus que não importa o quanto seu marido reclame ou fale, você não vai conseguir consertar no intervalo de alguns anos. Existem certos defeitos do seu parceiro que não importa o quanto você fale, não importa o quanto você reclame, você não vai conseguir consertar com muitos anos de reclamação ou falatório. Por quê? Porque há alguns defeitos nossos que brotam não apenas do costume e não apenas da malícia, mas brotam de certas falhas na educação, são falhas profundas, que estão enraizadas na sua vida desde a sua infância. Há certos defeitos nossos que brotam de nossa própria constituição física, do nosso próprio temperamento. Há certos defeitos nossos que estão alocados dentro de traumas que nós padecemos, dentro de situações que nós vivemos. E algumas dessas situações, alguns desses traumas, dessas falhas na personalidade, às vezes a pessoa que tem, ela nem percebe que tem. Às vezes a pessoa está tão mergulhada naquilo e há tanto tempo que ela nem percebe quanto aquele defeito está enraizado. Às vezes ela tem dificuldade até de perceber que aquilo é um defeito. Entendeu? E aí, minha gente? Quando isso acontece, como é que você faz para consertar esse defeito? É falando o tempo todo? É reclamando o tempo todo? Não é. Não é. Porque nós somos meio que brinquedo quebrados, entendeu? Nós somos uma massa sem forma. E essa massa sem forma, ali, mais do que sem forma, essa massa disforme, que às vezes é a nossa personalidade, ela tem seu próprio tempo para ser melhor esculpida, para ser melhor moldada. Pense aí, por exemplo, minha gente, o último defeito muito grave que vocês conseguiram consertar. O último defeito muito grave que vocês conseguiram consertar. Se você olhar direitinho, esse defeito muito grave levou alguns anos. Levou alguns anos para ser consertado. E o que aconteceu? Aconteceu que, em um dado momento, você simplesmente se tornou uma outra pessoa. E quando aquele estalo aconteceu, quando aquela chave virou dentro de você, você começou a enxergar certas coisas de uma maneira completamente diferente. Ao ponto que, se o indivíduo de 2 anos atrás, se o seu eu de 2 anos atrás conversasse com você agora, ele não iria quase reconhecer-se. Porque é quase uma outra pessoa. E de fato, há certas chaves que mudam que lhe transformam mesmo, você vira uma outra pessoa. Só que esse processo, às vezes, leva tempo. Esse processo, às vezes, leva tempo. E perceba, se o bom Deus teve paciência de esperar 17 anos, 15 anos, 10 anos, 6 anos, para que esse processo acontecesse dentro de você, me parece que não é absurdo pensar
que nós devemos também ter uma certa paciência para que esse processo se opere naquela pessoa que nós prometemos amar a vida toda. Aí você diz, mas Pedro, tá demorando demais. Fique tranquilo, minha filha, você prometeu a vida toda, tem a vida toda para acontecer. A mesma coisa com o cara, fique tranquilo, você prometeu a vida toda, tem a vida toda para acontecer. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, para esses defeitos que irão lhe tocar porque você está muito próximo, reclamar, falar, tem um limite. Porque se você ficar reclamando e falando, aquilo não vai operar a transformação que você quer que opere. Porque não é uma mera transformação de comportamento. O que você está querendo é que a pessoa mude, ela se torne uma outra coisa, melhor, é verdade. Você não está querendo nada de ruim. Ele quer que a pessoa se torne uma pessoa melhor, quer que a pessoa se torne alguém mais capaz, quer que ela se torne alguém mais virtuosa, quer que ela se torne alguém mais carinhosa, alguém mais amável, alguém mais compreensível. Mas veja, os obstáculos a essas mudanças que você quer, às vezes eles são muito profundos. Você não vai conseguir mudá-los falando, você não vai conseguir mudá-los reclamando, você não vai conseguir mudá-los enchendo o saco. É isso que eu quis dizer. Por quê? Porque o outro, ele também tem uma margem de tolerância à crítica. Então, você vai pegando aqui, a margem de tolerância do cara é um saco de 1 palmo, certo? Aí você vai jogando coisas dentro desse saco. Daqui a pouco a sua reclamação, ela não vai mais causar efeito porque ela já está se derramando, entendeu? É como se você pegasse aqui, a pessoa tem essa tolerância aqui de crítica. Aí você fosse jogando crítica, daqui a pouco sua crítica não funciona mais porque ela já está vazando. Ela não está sequer penetrando mais dentro da pessoa. Entendeu? A pessoa já está completamente imune à crítica que você está fazendo. Ela já está completamente blindada à reclamação que você está fazendo. Então, não vai adiantar mais reclamar. Não vai adiantar mais ficar falando. Não vai adiantar mais ficar enchendo o saco. É isso que eu estou dizendo. Encher o saco é exatamente isso. Todos têm um limite de crítica. Passou desse limite de crítica, a crítica vaza, porque ela já está na borda do saco. Ela vai vazando, não entra mais, não penetra mais. Entendeu? E aí, qual é a maneira de lidar com alguém que precisa dessa transformação profunda que não vai vir através da reclamação? A medida de fazer isso é você se transformando ao ponto de que o seu comportamento provoque uma transformação no outro. Que o seu comportamento provoque uma transformação na outra pessoa. Então, minha gente, quando eu falei não encher o saco, foi nesse sentido. Vocês percebem que existe muito mais por trás do que o que o pessoal estava achando. E há um princípio básico que decorre da indissolubilidade. Entendeu? E tem um outro ponto, veja, se nós estamos falando desses defeitos profundos que não serão alterados com falatório, nós estamos falando também de um outro processo que tem a ver com essa mentalidade de namoro, que é o seguinte: quando você está no namoro, ou quando você está até no noivado, reclamar funciona, em certo sentido, porque a pessoa reclama e vai embora para casa. A pessoa reclama e se não der certo, separa. Se você está o tempo todo com alguém, quando você reclama, e quando você reclama muito, você volta para dormir na mesma cama, volta para almoçar na mesma mesa, volta para beber no mesmo copo, volta para pedir a mesma generosidade, volta para mendigar o mesmo sentimento, etc, etc. Então, quando você percebe que o outro é um problema, e tem problemas que você não vai conseguir resolver, certas DRs se tornam completamente inúteis. Certas conversas se tornam completamente inúteis porque você não está num namoro. Você não está num namoro em que a pessoa precisa consertar o comportamento em 15 dias porque senão você deixa. Você está num relacionamento profundo, indissolúvel e até a morte, em que, ainda que a pessoa não conserte aquele defeito em 15 dias, você obrigou-se a amá-la na tristeza da ausência desse conserto de comportamento. E durante anos.
Você entende? Então, levar essa mentalidade de namoro, levar essa mentalidade de noivado para dentro de um casamento não faz o menor sentido. Você quer matar uma relação entre marido e mulher, é começar a ter DRs profundas e constantes todos os dias, toda semana. Cara, isso é impraticável dentro de uma relação conjugal. Só que isso é plenamente possível dentro de uma relação de namoro ou de noivado. Isso é plenamente possível dentro de uma relação em que, caso o outro não aceite o que você diz, você simplesmente corta ele da sua vida e vai procurar uma pessoa que aceita o que você fala. E aí, nós entramos num outro ponto dessa transformação, certo? Nós entramos no outro ponto dessa transformação. Ó, eu só quero comentar aqui, né, algumas coisas. Juju dizendo assim, todo dia não, mas DR é necessário. Jujuzinha, minha filha, em qual momento eu disse que a conversa não era necessária? Me responda, meu amor, em qual momento eu falei isso? Eu só disse que a conversa, a DR, tem um limite. E que esse limite no relacionamento conjugal, ele é muito, muito rápido e muito pouco. E que não adianta levar a mentalidade do namoro para dentro do casamento. Mas é óbvio que a discussão é necessária, é óbvio que a conversa é uma coisa boa, mas a vida de DR própria do namoro e do noivado não é adequada ao casamento. Eu lembro de um outro comentário que fizeram aqui, que era o seguinte, dizendo, mas quer dizer que assim eu não vou ter como estabelecer uma conexão com meu marido? Minha filha, você acredita que estabelecer uma conexão é encher o saco? Porque me parece que seja justamente o contrário. Quer dizer, a pessoa já estava tão mergulhada no costume de reclamação que para ela não havia distinção entre conversar e ter uma boa conversa, um bom relacionamento, um bom diálogo com o marido e entre encher o saco. Para ela era a mesma coisa. Fiz, olha, isso diz muito mais sobre você do que sobre o seu relacionamento.